sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Estou aqui novamente, perdurando esse podcast mês a mês, está resistindo. E hoje com um convidado que é novo neste programa, mas já participou de outros programas do Criantaços. Oi, jovens e jovas. Se quiser se apresentar para quem não te conhece, não ouviu o Podcrente, fique à vontade. Então, eu sou o Felipe, sou professor de História, professor de Ensino Religioso. Na minha monografia eu pesquisei justamente o personagem que a gente vai trabalhar no podcast de hoje. E eu estudei com a Tamires, né? Meu colega de curso. Fizemos graduação e pós juntos. Sim, é verdade. 2 cursos. 2 cursos já. E é o especialista, então, em Chico Bento da região aí, né? Uma vez eu tava numa entrevista lá em Almirante Tamandaré. Um beijo pro pessoal de Almirante Tamandaré. E tava conversando com um ex-colega nosso, conversando sobre a monografia, e levanta um rapaz do outro lado da sala, chega pra mim e fala: "Você é o cara do Chico Bento?" Eu olhei assim pra ele e falei: "Acho que eu sou, né?" Aí ele falou: "Não, é porque eu tava fazendo mestrado na época na reitoria, eu vi o pessoal comentando e tal, não sei o que." Eu falei: "Ah, tá bom então, né? Que bom saber que tô conhecido quase mundialmente já. Sou o cara do Chico Bento, as pessoas param na rua." Se quiser explicar um pouquinho o que você fez na monografia, então, para as pessoas entenderem que você... Na minha monografia eu pesquisei a representação dos homens do campo na cultura brasileira. Eu falei do Almeida Júnior com os quadros dele, do Monteiro Lobato, mais especificamente do Zeca Tatu, do Jeca Tatu, Jeca Tatuzinho e do Jeca Brasil, né, as diferentes fases do Monteiro Lobato da vida dele, e os filmes do Mazzaropi. E aí, pra culminar, né, pra trabalhar com a fonte em si, eu trabalhei com o Chico Bento, as histórias mais recentes, pra encontrar o que o Chico Bento trazia de novo e o que ele trazia que já era conhecido da representação do homem do campo. Então eu trabalho com a representação do homem do campo na figura do Chico Bento, através do Chico Bento, através dos quadrinhos dele. Que legal. E então, aí eu resolvi trazer esse quadrinho, essa gráfica MSP, que é a Arvorada. Segundo a história do Chico Bento, a gente tem... Pra quem não conhece, a gráfica MSP é um trabalho que são histórias feitas por outros quadrinistas. Eles pegam e tem uma licença criativa ali para trabalhar os personagens clássicos do Maurício de Souza. E a gente já teve um outro Chico Bento, que era o Chico Bento Terror Espaciar. Eu não lembro o nome do autor, vou ter que procurar. Era Pavor Espaciar. Ah, é Pavor Espaciar, é verdade. Do Gustavo Duarte. Ah, então a gente teve essa primeira, foi a terceira gráfica MSP que saiu, foi essa Pavor Espaciar do Chico Bento. E agora a gente tem, então, depois de várias outras, uma segunda gráfica MSP do Chico Bento, que foi desenhada, feito pelo Orlandelli. Então nessa gráfica MSP a gente tem a história do Chico, a gente vê a relação do Chico com a avó Dita. Ela, no comecinho da história, já chama o Chico Bento para ver o ipê amarelo que tá florido. E o Chico fica numa incerteza, porque ele quer comer bolo que tá quente, que a mãe dele acabou de fazer, ou ver a árvore com a avó. Ele resolve comer bolo e esquece de ver a árvore. Aí não dá certeza se foi no dia seguinte ou alguns dias depois, ele acorda e lembra que ele não viu a árvore que a avó pediu pra ele ver. Ele corre então até o pedaço do terreno onde fica o ipê amarelo, e as flores estão todas caídas no chão, e a árvore já tá naquele formatinho bem seca que ela fica. Aí ele fala que não entende, fica triste, de poxa, mas a minha avó pediu pra eu ver a árvore e não tem mais flor na árvore e tudo mais. A avó Dita aparece e explica que o ipê é uma árvore que tem uma florada curta, e que essa florada serve como um ensinamento, como nas palavras dela, um presente embrulhado num pedaço de tempo. Que a gente tem que olhar para a árvore assim como a gente tem que olhar para as coisas do cotidiano que acontecem na nossa vida, de aproveitar um abraço, um beijo, um carinho que um amigo fez, situações que são cotidianas, mas que duram pouco tempo, e que se a gente não as guarda conosco, elas são despercebidas, né? E aí a gente tem, então, o desenrolar da história a partir do Chico Bento tendo essa reflexão que a avó dele propôs de olhar para as coisas do cotidiano e aproveitá-las antes que elas passem. 2 coisas que eu acho interessantes dessa parte. A primeira é que é muito legal que o desenvolvimento do personagem ele já vem logo no começo. Logo depois desse ensinamento, você já vê a mudança nas atitudes do Chico Bento. Ele realmente aprendeu essa lição, ele realmente internalizou esse ensinamento, e ele começa a agir assim, a aproveitar mais o tempo. Ainda mais nós dois historiadores, né? Uma coisa que me chama muita atenção é essa efemeridade do tempo. Esse tempo assim que passa
né, ele passa, ele é aquele momento ali e acabou. Ele é um recorte muito pequeno do tempo, esse tempo que vai e passa como um sopro, né? Uhum. E pra mim o primeiro ponto marcante da obra é isso, é trabalhar com a questão primeiro da decisão do Chico Bento, né, de não, vou comer bolo de fubá quente, né? Uhum. Eu não faria isso porque o bolo de fubá quente ele me dá dor de barriga, mas... Se fosse outro bolo... Não, se fosse se ele tivesse não quente, eu talvez eu faria a mesma coisa, porque o bolo de fubá é um fraco meu. Uhum. Mas tem essa questão da decisão, né? Que ele, não, eu vou comer o bolo de fubá, né? Uhum. E aí depois tem essa questão do aprendizado que traz, essa questão do IP, que ele tem a florada curta e tal. Já trazer esse crescimento do personagem, dele aproveitar melhor as experiências que ele tem. Até ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho, que esse menino ele tinha, né, depois desse dia ele tinha um sorriso a mais no rosto, aproveitando cada momento, cada gotinha de sabor que a vida dá e tal. Uhum. E você realmente já viu no começo esse desenvolvimento do personagem, ele traz uma pequena subversão aí da forma clássica, né, de contar histórias, que o crescimento do personagem vem logo no começo, o que vem depois são outras coisas pelas quais o personagem tem que passar. Uhum. Coisas que o personagem, de repente, precisava desse desenvolvimento, desse amadurecimento, né? Exatamente. Tanto que depois ele vai relembrando vários e vários ensinamentos da avó Dita durante a obra, talvez por causa disso também, né? Porque ele vai lembrando melhor o que aconteceu. Poxa, aquele dia a avó ensinou tal coisa, aquele dia ensinou outra coisa e tal. Então, durante vários momentos ele vai relembrando os ensinamentos da avó Dita e agindo conforme esses ensinamentos, ou então ele fala, não, o que eu tenho que fazer agora? Não, vamos lá, Zé, vamos lá com as goiabas que minha avó falou tal coisa. Uhum. E assim vai. E uma coisa, pra mim, assim, relações saudáveis e felizes entre netos e avós são coisas que sempre me deixam tocada. Então, uma coisa que me marcou muito é essa relação deles, assim, é muito fofa a forma como ele respeita, ele admira a avó, os ensinamentos dela, de fato, andam com ele todos os dias, né? Ele lembra das coisas que ela falou pra ele. E isso me marca muito porque eu só conheci a mãe do meu pai. E ela era o Satanás, né? A avó Jesus que eu falo, ela era na verdade minha bisavó. Mas de vó mesmo, e ela morreu, eu era muito novinha. De vó mesmo, eu conheci só a mãe do meu pai. E ela não gostava de mim, assim. Ela não gostava de mim e do meu irmão do meio. Então, eu nunca tive essa relação idílica de avó, sabe? De, nossa, ai, vó é mãe com açúcar. Ai, vó faz bolo pro neto, não sei o que. Minha avó tava cagando pra gente. Então, toda vez que eu vejo uma história bonitinha de netos com vós, eu fico tipo, ai, gente, deve ser tão gostoso mesmo, deve ser tão fofinho ter vós que são carinhosas. Eu tive os meus avós, os homens, né, os dois avós, dá pro gasto um ali, o outro mais ou menos também. Mas essa relação de vó, assim, que ensina coisas, que presta atenção em você, que quer ver o seu crescimento, assim, é uma coisa que sempre me deixa tocada, porque eu acho muito fofo. Eu acho que eu até citei isso quando eu gravei sobre o Persépolis, eu falo da relação da Marjane com a avó dela também, porque de fato é uma coisa que sempre me deixa com um pouquinho de inveja das pessoas, assim. Eu cresci com a minha avó, ela mora aqui com a gente até hoje, né? Então eu conheço minha avó desde sempre, eu fui co-criado pela minha avó. Então me chama atenção também, até porque aí chega, ela fica doente, e aí aquela senhora de idade e tal, né? Quando uma pessoa de idade fica doente, você já começa a sentir aquela fragilidade na vida, né? E é uma coisa que a gente tem vivido com a minha avó e tal, ela tá lutando aí pra se aposentar e não escuta mais direito, ela é costureira, passou a vida dela toda trabalhando como costureira, hoje em dia ela faz as costuras dela, mas ela não consegue ficar mais muito tempo na máquina porque ela sente a dor nas costas e tal, e a gente vai sentindo também essa questão da fragilidade da vida, né, que a gente, esses dias eu ouvi de um médico que a única coisa que eu tenho a meu favor em uma determinada questão de saúde é a juventude. Eu falei, então tá bom, né? Então só vai piorar daqui pra frente. Exatamente, eu falei, então tem que fazer alguma coisa. Mas também tem esse lado, né? Você vê o Chico já sentindo essa questão, ele sente o perigo.
né? Pô, a avó ficou doente. Mas que no começo não pareça ser nada, ele sente, ele fica apreensivo. Eu acho que esse ponto também é interessante de você ver. Querendo ou não, é uma história que trata com essa questão da fragilidade da vida, como a gente falou, que a vida ela é efêmera, né? Que o tempo vai passando e às vezes a gente não vê. Ele trabalha também com essa questão, que são questões ligadas, né? Como a vida, ela é como se fosse realmente um sopro. Tanto a questão do passar o tempo, né? O tempo que passa, e muitas vezes a gente não acaba percebendo, não vê muito bem o tempo passar, fica... Opa, passou o tempo, né? Pô, é uma experiência muitas vezes que é bacana, que você... Que nem a arvorada do ipê, que passa um dia e no outro dia já tem só as folhas no chão. Da mesma forma, às vezes é a vida, né? A gente, muitas vezes... Casos de pessoas que, às vezes, acidente de trânsito próximo da gente e tal, e que a vida, ela é frágil em si. Então a gente precisa aprender a lidar com ela dessa forma também. Sim. Acho que é um ensinamento que traz também a questão do... que traz na gráfica, que traz na história. E o que mais que te marcou na obra? Uma coisa que me marcou na obra é... Uma coisa que eu, como fã do Chico Bento, me marcou muito. Eu li boa parte das gráficas MSP. Eu me emocionei em algumas, principalmente no finalzinho ali da segunda gráfica dos Cafage, a Lições, né? Ali no finalzinho deu uma embargada na voz ali, mas essa eu chorei. Essa eu chorei. Principalmente quando um momento que, assim, talvez pra quem não conheça muito bem o personagem, não sabe que o Chico Bento teve uma irmã, a Mariana, que é uma história muito bonita. Quem tiver oportunidade, acho que essa história, como ela é mais antiga, acho que você encontra na internet sem muita dificuldade. É uma história que tem alguns paralelos também, e no meio da história eles citam, né? Eles mostram como o Chico passou por aquela situação, por aquela experiência. E, cara, ali eu fiquei sentido ali. Não, ali eu deu chorei. Aquela baqueada. E foi muito eu chorei. engraçado, porque eu não lembrava no sentido de, tipo, o Chico Bento teve uma irmã, antes de ler a história. Na hora que eu li a gráfica MSP, eu falei, sim, gente, a Mariana sempre existiu, como é que eu não lembrava dessa menina? Eu chorava de soluçar, falei, tadinho. E a cena, o quadrinho, né, o retrato ali, a imagem que o autor fez, ela é simplesmente incrível, assim. Eu chorei demais, eu falei, gente... Eu chorei em outras também, então não é padrão de referência, né? Porque eu sou meio chorona. Mas é muito bonita a cena que aparece. A lembrança dele da irmã que já faleceu, né? E o Orlandelli, ele trabalha com as cores de uma forma que a cor das lembranças, elas são um pouco mais... Então, é um preto pastéis, e branco. Né? Ele é um preto e branco que não é preto e branco, né? Mas isso dá uma beleza também pra... A arte toda da gráfica, ela é um capítulo à parte, mas essas partes de lembrança, eu acho que elas ficaram muito bonitas, muito bonitas. Sim. Essa parte, a questão narrativa em si, ela é muito forte. Esse momento que eles lembram da Mariana é muito bonito. Então, até já aproveitando, indico que quem tá ouvindo a gente procurar essa história também, que é uma história bonita. E se você puder ler ela antes de ler a Arvorada, vai acrescentar muito à história. Ai. E é realmente bonito, assim, o jeito de trazer coisas que referenciam os quadrinhos clássicos da história, né, do Chico Bento, assim. Porque, querendo ou não, a ideia da gráfica MSP é dar liberdade para um artista fazer, né, os personagens em novas roupagens e tudo mais, mas elas sempre acabam sendo... sei lá, um memorial, uma homenagem a tudo que o Maurício de Souza fez, né? Eu acho que ele é muito valorizado por muita gente que eu conheço, mas são pessoas que realmente gostam de quadrinho, mas eu acho que ele tinha que ser mais valorizado ainda. Tipo, ele construiu um império, tipo, olha, sabe... O tanto de coisa que a Maurício de Souza, as produções têm, tipo, o tanto de personagens que o Maurício de Souza construiu. E, muita gente, as pessoas que eu conheço não falam isso, mas tem muita gente que deve pensar, mas é pelo dinheiro. Foda-se, tipo, o Walt Disney também fez as coisas pelo dinheiro e olha o tamanho que a Disney tem. Claro que o Maurício de Souza Produções não é tão grande quanto a Disney, mas, tipo, sei lá, ele é o equivalente da Disney pro Brasil, assim. E eu gosto demais de ver... as coisas, eu gosto de ver, né, geralmente quando tem
a Bienal do Livro, Bienal do Quadrinho aqui em Curitiba, vem pelo menos o Sidney Guzman e mais alguns autores. Eu gosto de ver as entrevistas do Maurício de Souza, porque ele sempre fala, né, que ele se emociona de pensar que as pessoas aprenderam a ler, muitas pessoas aprenderam a ler e escrever com a Turma da Mônica aqui no Brasil. Tipo, ela é parte da cultura do brasileiro, assim, eu não consigo imaginar deixar de existir a Turma da Mônica, sabe? Sim, é uma coisa que... Se você fala Turma da Mônica, em qualquer lugar do Brasil as pessoas vão falar, a mesma pessoa que ela pode nunca ter lido um gibi da Turma da Mônica, mas ela vai pensar e falar, não, eu sei do que você tá falando, entendeu? É uma parada muito grande no Brasil. Até tive essa conversa com a minha orientadora na época da graduação, que eu falei, não, e tal, né, eu queria colocar, né, fazer, porque eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. Ela falou, eu também aprendi a ler com a Turma da Mônica. Uma coisa que perpassa gerações. Sim. No FIC de 2000 e... não lembro do ano, acho que é 2015 o último. O Maurício de Souza tava lá, e no painel dos gráficos MSP teve uma hora que foi uma criança assim, foi andando assim, ela tava na primeira fila ali com os pais, acho que o pai colocou ela no chão, ela foi direto no Maurício. O pessoal, o pai soltar ela um pouco, ela foi direto no Maurício, e... Você vê o carinho que as pessoas têm por ele e tal. Sim. E realmente, nesse meio dos quadrinhos ele é muito, muito lembrado, muito valorizado, mas acho que tinha que ser mais também, eu concordo com você. Inclusive, uma das minhas metas aí próxima vez que eu for num evento que ele esteja, é tentar tirar pelo menos uma foto, né? Porque, até falando, né, fazendo o link com a história, a gente sabe que o Maurício tá com mais de 80 anos já. Sim. Enfim, nessa idade... Né, espero que ele viva mais 20 anos, pelo menos, mas a gente sabe que nessa idade, às vezes, as coisas acontecem muito de uma hora pra outra. Muito embora rápido. ele aparente ter muita saúde, né? Sim, eu sigo ele no Instagram, é muito divertido, gente. Eu recomendo pra vocês. Ele posta coisa o tempo todo. É bem divertido. E é o cara que eu queria, pelo menos, dar um abraço, sabe? Falar, pô, obrigado. Muito obrigado por tudo que você já fez. Que realmente é um legado muito marcante do Maurício pra gente. Sim. Tem aquela série que a HBO fez sobre HQ Edição Especial, acho que é o nome da série. E tem um episódio só sobre o Maurício de Souza, né? Eu não vi essa série. Então, ela é da HBO, aí eu não sei como está fácil de conseguir com o primo americano. Porque é foda que, tipo, HBO Go e tal, essas coisas é só pra assinante, né? Mas eles fizeram, uma série documental chamada HQ Edição Especial. Eu acho que foram 10 episódios, se eu não me engano. E daí, um deles é sobre o Maurício de Souza, assim, né? Ele conta, né, a construção do Império, tipo, de como... E quem foram os primeiros personagens, né, que não foi a Mônica, o primeiro personagem que ele desenhou no jornal e tal. Sim. É muito legal, assim, tipo... E ele é um velho que você fala, meu, ele é muito gente boa, tipo, de verdade, assim, porra... que não dava pra ser outra pessoa fazendo tantos personagens tão queridos, assim, porque ele é muito gente boa, ele é muito... Ele é muito querido, assim, você vê o carinho que ele tem pelos próprios personagens quando ele... Sim, é a família dele também, né? E a MSP, a Maurício de Souza Produções, até hoje ela é uma empresa familiar. Sim. Você vê quase todos os filhos dele trabalhando na empresa. Ele, até hoje, ele trabalha na empresa. Ele tá ativo ainda, né, dentro da administração da empresa. Eu não sei como quadrinista, porque até um tempo atrás... eu acho que não. Eu acho que ele não até um tempo atrás só ele porque tem a história que só ele mexe com o Horácio, né? Mas ele vai fazer agora, né, a gráfica MSP do Horácio, vai ter Ele vai fazer com o Alan, né? E eu acho que vai ser uma parada bem legal, porque eu gosto muito das tiras dele. Eu não sei se eu não lembro mesmo. Ele fala alguma coisa sobre isso nesse seriado, nesse documentário, mas eu não lembro se ele... Os outros ele já deixou, assim. Eu não lembro se o Horácio ele abriu mão já ou não. Pelo menos na época, né? Eu lembro que os gibis mais novos que eu tinha, as histórias do Horácio me pareciam um pouco mais antigas. Talvez eles estejam vivendo de republicação, assim. Entendi. Das histórias do Horácio. É muito legal mesmo. Outra coisa que pra mim, assim, foi muito marcante na leitura da Arvorada, e que se você não percebeu até agora, gente,
tanto serve para alvorada, como o Chico falando, a arvorada, no caipirês dele, quanto a arvorada de árvores mesmo, né? Então fica um trocadilho o título da gráfica MSP, se você não tinha percebido ainda. Mas é o fato dele ter usado o IP amarelo como mote da série, assim. Eu amo a árvore, eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Tanto assim, aqui em Curitiba, né, a gente tem a florada da cerejeira no final de julho ali, que também dura bem pouquinho tempo, e são aquelas florzinhas pequenininhas e rosas, e daí em setembro a gente tem a florada do ipê amarelo, vivo, assim, né, que é aquela árvore marrom escura e aquela florzinha amarela linda, super viva, assim. Então pra mim, só o fato de ter sido feita sobre o ipê, quando eu vi o teaser, né, a capa, que não é a capa que eles chamam, que é o teaser, eu fiquei tipo, eu não sabia que era do ipê amarelo, né? Porque o teaser não entregava. Tinha o Chico só deitadinho numa árvore. E daí, quando o Sidney Guzman fez o evento lá, né? Pra quem não sabe, ele faz uns eventos no Facebook mostrando algumas páginas do quadrinho quando ele vai lançar a gráfica MSP nova. Aí eu vi que era do ipê amarelo e falei, ai, Jesus Cristo, vai ser lindo esse quadrinho. Só pela árvore eu já sabia que ia ser lindo. E é interessante que eu nunca tive muito essa relação com árvore, com planta. A gente tinha os pés de laranja aqui em casa e era só. Esses tempos, alguns meses atrás, eu ganhei uma suculentazinha de lembrança de um casamento. Mudou completamente a minha relação com as plantas, sabe? Agora eu já tô querendo comprar mais e tal, fazer um terrário e tal. E tem aquela história de que pra você ter uma vida completa, uma das coisas é plantar uma árvore, né? Eu falei, nossa, gente, eu fiquei com muita vontade de ter um IP. De ter um IP. Eu falei, nossa, se um dia eu ficar rico, eu vou comprar uma casa e botar um IP na casa, só pra poder olhar pela janela, sentar embaixo. Realmente é muito bonita a história e toda a questão em volta do IP foi construída de uma forma muito bacana, assim, porque tudo se conecta na história, tanto a questão do IP com a questão da Vodita, se conecta de uma forma muito bonita. Então, sim, é bem poético, né? Sim, foi uma escolha assim sensacional do autor. Sim. Pra mim ainda tem o fator de que a minha mãe também ama muito o ipê amarelo. E lá na Inglaterra não tem, né? Então toda vez que floresce, não só o ipê amarelo, que a gente tem ipê branco, ipê roxo, mas o amarelo é o que eu mais gosto. Eu penso muito nela, assim, eu fico muito... As semanas que os ipês estão floridos, eu fico mais sensível pensando na minha mãe. E daí, quando eu li, eu falei, gente do céu, que coisa mais linda. Aí eu não mandei ainda, mas eu queria comprar uma e mandar, porque o correio é o inferno, né? Mas eu queria comprar uma e mandar pra minha mãe lá pra Londres, assim, porque é muito engraçado ter uma tirinha do Armandinho. Não aquele cantor, gente, o Armandinho, a criancinha, o personagem dos quadrinhos, tá? Ele pega e fala, tá olhando pro ipê amarelo, e daí acho que a legenda não, ó. A frasezinha em cima do quadrinho fala, existem 2 tipos de pessoa. Aí o Armandinho tá olhando pro ipê amarelo e fala, que lindas as flores. E daí a criancinha que tá junto com ele, olha pro chão e fala, pena que fazem uma sujeira. Você fica, não, gente, foda-se. Até a sujeira do ipê é bonito. Você olha embaixo, aquele tapete amarelo ao redor da árvore. Até isso fica bonito. Até a sujeira do negócio é bonita. E você falou da cerejeira. E o legal do IP é que é uma coisa muito brasileira, né? É uma coisa que você falou, não tem, eu não sei pelo menos se tem em outros lugares, mas pra gente é uma coisa muito brasileira. Até depois nos extras eles falam que o nome da história ia ser IP amarelo, mas aí eles optaram pela Arvorada até por esse trocadilhozinho, até pelo jogo, né, de palavras né, tanto a questão da Alvorada quanto a questão do IP. E o Chico Bento acho que talvez seja o personagem mais... Acho que é o mais difícil de... Eu vejo... Quando você compra um gibizinho da Turma da Mônica, normalmente vem algumas propagandas e tal de Turma da Mônica em outras línguas e tal. Eu lembro que tinha uma época que vinha até em javanês, lá da Indonésia. Eu fico pensando, como que você adapta um personagem como o Chico Bento pra outra língua, né? Pra outro público? Porque se adaptar a Mônica, o Cebolinha, Cascão Magali, talvez seja mais... Eu acho que é bem mais fácil, mas o Chico Bento é complicado, porque ele é um homem do campo tipicamente brasileiro, né? Ele traz isso. Mesmo que ele não seja tipicamente brasileiro, quando você pensa em homem do campo, muitas vezes você vai lembrar do Chico Bento. Então, você fica, mas... Eu fico pensando como que
um estrangeiro, de repente alguém de outro país que não tem a nossa vivência, olha pro Chico Bento e as referências todas se perdem, né? A ambientação não deve ser fácil, né? Não. Eu nem sei se traduzem o Chico Bento muito, não. Normalmente eles fazem os 5, né? Os 5 principais. Acho que deve ser difícil mesmo. Eles focam mais na Turma da Mônica mesmo. Porque é uma história mais universal, né? É a vida de crianças no dia a dia. Se você pensar que hoje em dia, né, se tá muito em voga a questão do protagonismo feminino, a Mônica é uma protagonista que ganhou lá dos anos 60, né? Bem estabelecida e tal. Talvez para algumas pessoas, talvez eu imagino que alguém leia de fora, né? Pega a história da Mônica e fala, e pense que talvez seja isso, né? Que a Mônica é parte dessa onda de usar mais protagonistas femininas, mais personagens femininas fortes. E não, a Mônica já tem toda essa tradição, desde mais de 50 anos, sendo essa personagem referência aí. Sim. Então, além disso tudo que a gente já falou, por que você acha que as pessoas têm que ler essa obra? Então, além de ser uma história muito bonita, muito linda, a história, a gente tem que fazer como eu falei, a gente podia fazer todo um capítulo só pra questão da arte da história. Eu entendo que talvez para algumas pessoas que não gostam muito de um traço mais abstrato, talvez não tão fotorrealístico, não tão clássico, talvez o traço possa se incomodar, o traço principalmente dos humanos possa incomodar um pouco. Eu já vi gente falando que se incomodou um pouco com o traço. Mas se você não tem isso de não gosto de traço abstrato, é um show. Eu fico muito na dúvida se essa é a gráfica mais linda. Eu acho a arte dela muito bonita. Eu acho que uma coisa que o Orlandelli faz com uma maestria enorme é a questão da narrativa e do enquadramento. Ele usa uns enquadramentos maravilhosos. A forma como ele usa, formata as páginas, alguns quadrinhos, ele trabalha de uma forma muito bonita. Ou, às vezes algum quadrinho que passa de uma página para outra de uma forma interessante, mas no final tem acho que 2 páginas duplas que elas vão se ligando de uma forma muito bonita. Assim, eu acho que toda a quadrinização, toda a narrativa em si, ela é algo especial. Você vai encontrar algo especial. Você vai encontrar alguns... Logo no começo já tem, depois vai se repetindo durante a história, alguns balões dentro de ramos. E assim, ele usa muitos recursos. A arte é bonita, o enquadramento é bonito, a narrativa é feita de uma forma muito especial, que não é qualquer um que faz uma narrativa dessa forma. É um trabalho, assim, além de ser uma história bonita, a história em si, a forma como ele é contado é uma forma especial, né? Como o quadrinho, ele já é algo especial. Se você for... Esteticamente, né? Exatamente, esteticamente, narrativamente, é algo muito especial. E isso que eu nem tô contando a história em si, que a gente já falou bastante de como ela é bonita e de como ela é emocional. Então, assim, se fosse para dar pelo menos um motivo, o primeiro motivo seria a história. A história, claro, que é uma história muito emocionante, mas eu falaria, olha, essa arte tá sensacional, tá um espetáculo. Leia isso aí que você não vai se arrepender. Vai ser uma experiência muito, muito bacana. Eu coloquei isso também. Pra mim, eu coloquei que o desenho dele era um dos motivos que as pessoas deviam ler o traço dele. E tem muita relação de que tem histórias em quadrinhos que tem, tipo, a história, né, a narrativa. O roteiro é incrível e tudo mais, mas o desenho não necessariamente é tão bonito. E essa combina as duas coisas, assim. Ela é linda a história e o desenho é lindo. As cores são muito bem feitas, muito bem escolhidas. Ele acertou exatamente o tom da florzinha do ipê amarelo. A gráfica do Louco era a minha favorita em visual, em estética. Mas a Arvorada eu acho que tomou esse lugar, assim. Porque a do Louco também, as cores são muito bonitas. Ela não tem... A história é legal, não é uma história ruim, é uma história legal, mas não é uma história incrível. Só que visualmente ela é maravilhosa, né? Eu não peguei depois que eu li o Arvorada pra dar uma comparada de ai meu Deus, estou indecisa, mas essa realmente eu acho que é a gráfica MSP mais bonita esteticamente de todas.
Sim, sim. E, como você falou, as cores em si, elas são um espetáculo. Até eu nem vi se foi o próprio Orlandelli que fez as cores, ou se teve algum colorista específico. Mas as cores são bonitas. A gente falou mais um pouco antes de como eles usam tons diferentes para colocar lembranças, flashbacks e tal. Eu não sei, tem uma vida nesse quadrinho que é impressionante. É o tipo de coisa que é muito difícil você fazer se você não for o escritor e o desenhista ao mesmo tempo. Você tem que estar muito. Vocês tem que haver uma ligação. Tem que ter uma ligação muito forte, tem que estar muito bem combinado as coisas. Porque é uma história viva. É uma história que você vê ela acontecendo, você vê ela pulando dos quadrinhos. Então, narrativamente, essa história ela é muito especial. Muito especial mesmo. Narrando porque a narrativa do quadrinho normalmente ela junta tanto a arte quanto a história, né? Como você conta essa história a partir da arte. E o Orlandelli, ele não usa sempre os mesmos esquemas de quadrinho, sempre a mesma diagramação de página. Ele brinca bastante com as duas coisas e o resultado é muito bonito, é muito especial. Na ficha catalográfica não tem nome de colorista, então eu imagino que foi ele mesmo. Aham. Porque, por exemplo, o astronauta, né, que tem a Chris Peter, ou Peter, eu nunca sei qual é o sobrenome dela. Peter. É Peter, mas eu sempre fico na dúvida. Ela não aparece na capa o nome dela, mas na ficha catalográfica tem, né, que ela é a colorista. Esse aqui não tem, só tem o nome do Orlandelli mesmo, então imagino que ele fez a cor também. Sim, sim. Se não tem, a gente imagina que tenha sido ele mesmo. Uhum. Só torna ainda mais incrível o trabalho dele. Que é um bom... É bom em fazer traço, roteiro e a cor, né? Pois é. Bem doido. E pra mim, eu acho que além disso, as pessoas... Se você ainda não conhece as Graphics MSP, você tem que dar uma chance pra isso. A gente já explicou o conceito e tudo mais, mas é muito legal a forma como os personagens clássicos têm sido trazidos nessas histórias, que por vezes são histórias mais adultas, histórias que não dariam para ser contadas no quadrinho normal da Turma da Mônica e tudo mais. E é gostoso, assim, de ver esses personagens em novos formatos, a partir de traços diferentes, que nem a gente falou do Chico Bento, né? Já tem 2 traços diversos, que é o do cara que fez o Pavor Espaciar, e agora o do Orlandelli. Então, a gente vê esses personagens com outros rostos. É a mesma pessoa, mas ela tá diferente, assim. Então, é muito legal. E é uma forma, assim, apesar de uma forma mercadológica e grande, né? Tipo, sei lá, mainstream. É uma forma de valorizar o quadrinho brasileiro, o quadrinista brasileiro. Quem segue algum quadrinista no Instagram da vida, assim, os caras vivem fudido. O Eduardo Damasceno, esses tempos, fez um negócio de o tanto que ele ia receber pelos quadrinhos que ele publicou e o tanto que ele tava devendo no mês, e foi muito triste ver aquilo, porque é foda viver, eu imagino que seja muito foda viver do quadrinho no Brasil. Então, é uma forma de valorizar o trabalho dessas pessoas, assim. É legal a história em quadrinho de personagem, de super-herói e tudo. É legal, também consumo isso. Mas acho que vale a pena a gente dar uma chance para esses outros autores, assim, que estão recebendo espaço no mercado mesmo a partir dessa iniciativa, né, da Maurício de Souza Produções, assim. Por exemplo, o Vitor Cafage, eu não conhecia o Valente, e hoje eu amo de paixão os quadrinhos do Valente, e foi por causa da Gráfica MSP que conheci o traço dele, o desenho dele da Lu. A Lu Cafage é uma menina que eu comprarei tudo que essa menina, se ela desenhar a lista de mercado dela, eu vou comprar, porque o traço dela é maravilhoso. Então ela tem os quadrinhos que ela fez com a Bruna Vieira, né, contando a história daquela menina que é blogueira e tudo mais. São 2 até agora. E eu comprei. A blogueira é queridinha, assim, mas ela tem um público bem mais jovem do que eu. Mas mesmo assim, gente, o traço é tão bonito que você compra só porque a história é bonitinha. Então, valorizem o quadrinho nacional. Valorizem os autores, não só os grandes que estão sendo vendidos pela Maurício de Souza, mas procure o trabalho que esses caras fazem independente, os blogs que eles mantêm. Todos eles sempre têm mais coisas produzidas por aí. E é bacana quando você entra nesse mundo do quadrinho nacional, você trocar ideia com eles. Porque eles são muito abertos, né? Não, eles, assim, a maioria deles são pessoas maravilhosas. O próprio Vitor Cafage, a gente encontrou com ele numa Gibicon, na Gibicon que veio, me faltou o nome agora, o David Lloyd.
David Lloyd. Eu encontrava com ele passava por mim na escada e me cumprimentava. No ano seguinte eu fui no FIC, ele lembrou de mim, ele falou, mas você já tem tudo que eu fiz e tal. Eu falei, como que ele lembra de mim? Passa trocentas pessoas né, os Cafages são alguns dos autores nacionais mais conhecidos, né, que passa mais gente, mais procurados, e ele lembrou assim, sabe, talvez até ter confundido ou alguma coisa assim, mas pô, eles são muito queridos, a maioria deles são muito queridos. Às vezes você tá andando num evento assim, você compra alguma coisa, não tanto porque a pessoa porque você olhou e falou, não, legal esse trabalho aqui, mas a pessoa foi muito querida, muito bacana com você já vai lá e fala, pô, vou ajudar esse cara aqui. E aproveitando o gancho que você trouxe, acho que as gráficas, elas também são, além de ser uma porta de entrada pro quadrinho nacional, elas também são uma porta de entrada pra você ler de volta quadrinhos, né? Muita gente que não lia mais quadrinho, não consumia mais essa mídia, pode pegar e ler tranquilamente a gráfica do Chico Bento. Tem outras também, por exemplo, o pessoal gosta de animais, pega do Bidu, tem a do Piteco, que eu acho também muito boa, a do Astronauta, que é uma questão mais aventuresca. Eu sonho, depois que eu gravei com o Brão, eu sonho em gravar sobre o Astronauta com o Danilo Beirute. Eu não sei se um dia eu vou conseguir realizar esse sonho. Porque as gráficas do Astronauta são as minhas favoritas, assim. Eu amo o Astronauta. Então eu falei, não, agora eu consegui o Brão. Falei, eu vou fazer o Brão me apresentar o Danilo Beirute. Nem sei se ele conhece o cara. Mas vai que ele consegue fazer o meio de campo pra mim aí. Tá certo, tem que tentar usar esse network aí. Os Chegas. A Chegosfera. Não, porque realmente as do Astronauta também, se você gosta de aventura, ficção científica, assim, as Astronauta valem muito a pena mesmo. Ele ressignificou um personagem que era bem bobo, né? O Astronauta, eu achava as histórias dele bem chatinhas antes, sendo bem sério. Na verdade, até hoje eu pego... Ninguém lê muito o Astronauta. Eu trouxe o quadrinho, ele bolinha lá. Sim, eu olhava assim e falava, tá, até peguei recentemente os meus quadrinhos da Turma da Mônica, eu coloquei no meu quarto e tal, arrumei, eu dei uma boa lida na minha coleção, chegava nas histórias do Astronauta, tem algumas bacanas, mas no geral não é meu personagem preferido nem de longe, mas as gráficas do Danilo Beirute com as cores da Chris Petter são um show. Sim. E é bacana porque você falou da questão do quadrinho de heróis. Se você pega essa gráfica do Orlandelli, pega do Danilo Beirute, elas têm uma fórmula. Na verdade, elas não têm fórmula, né? Ao contrário das histórias de herói, que normalmente tem toda uma fórmulazinha e tal. Tem um jeitão. E se você pega uma gráfica dessas, você vai ter o baque, que é algo completamente diferente, algo completamente novo, até a forma de contar a história. A primeira do Astronauta, ela tem um recurso narrativo com os quadrinhos. Incrível, aquelas 2 páginas, Aquelas 2 páginas, elas são... Deixaremos vocês curiosos. Faz o seguinte, entra no link da Amazon pelo Crentaços e vai lá e compra. Compra a Arvorada e compra o Astronauta. Sim, fica aí todos os essa links dica. no post. Mas... Mais alguma coisa então, Felipe? Não, acho que é isso, né? A arte é um show, a história é um show, é uma ótima forma de você voltar a ler quadrinhos se você não lê. Se você lê, dê essa chance pra história, porque vale a pena. E acho que é isso. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Eu também não. Senão a gente vai começar a falar das outras aí e vai ficar até amanhã, porque são foda, gente. Tem uma outra história que eu não gosto, mas por causa de eu não gosto de me importar muito com os personagens, mas isso não faz nem um pouco delas serem ruins, assim. As gráficas do MSP são todas muito bem feitas mesmo. Tem uma específica que eu não gosto, mas que assim, eu consigo ver muitas pessoas gostando, sabe? Eu não gostei porque, enfim, não bateu ali, não clicou comigo, mas... Até porque, normalmente, mesmo que você não olhe assim e a história não te pegue tanto, a arte vale a pena. A arte vale muito a pena. Né? A gente falou da do Louco, falou do Astronauta, a do Piteco também. O Chico é um desenhista absurdo de bom.
Tem a da Criseico, do Paulo, do Crumbin. Do Crumbin também, do Penadinho, que a arte é um show. Então, assim, na pior das hipóteses, vai ter um negócio muito lindo pra ler. Na pior das hipóteses. Sim. São boas, são todas elas muito boas. Talvez alguma história que você, né, algum gênero que não te pegue muito, ou você não goste muito, mas elas valem muito a pena. Então, é isso. Muito obrigada por ter gravado comigo, aceitado o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer, uma enorme satisfação gravar com vocês. E fica então nossa forte recomendação para que vocês vão atrás, vão lá ler o Arvorada e depois vocês contam pra gente nos comentários se já tinha lido, se gostou. Nem sei, nem conheço o IP Amarelo, não tem na minha região, mas leia, gente. Você pelo menos vai ter uma boa relação de avó e neto sendo contada ali. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada, Felipe, e todo mundo que ouviu até aqui. Até o próximo mês. Tchau. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!